Vamos continuar com o curso de MySQL na prática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre triggers, ou gatilhos em português. Nós vamos ver o que são triggers. Basicamente, triggers são um conjunto de comandos SQL que são associados a uma operação de insert, update ou delete na tabela. Eles ficam e são muito usados para detectar erros em regras de negócio, uma maneira alternativa para rodar tarefas agendadas e são extremamente úteis em auditorias. Por quê? Porque eles rodam automaticamente. São comandos que eu configuro dentro do meu banco para quando ocorrer um insert, ou um update, ou um delete em qualquer tabela, ele roda automaticamente. Eu posso com isso pegar certos comportamentos fraudulentos ou não usuais. O que triggers é diferente de procedures, ou story procedures? Como eu acabei de falar, triggers são chamados ou invocados de maneira completamente automática. Uma vez definido, eu não tenho mais que me preocupar com isso, enquanto que a procedure, não, eu tenho que chamar explicitamente como se fosse uma função ou algo do gênero. Então, no MySQL eu tenho 6 alternativas. Eu tenho os before e after, e eu tenho as variações para cada um dos tipos de operações. Então, eu tenho before, o insert, after, o insert, e a mesma coisa para o update e para o delete. O que a gente vai ver aqui? Por convenção, eu posso chamar o meu trigger, definir o nome do meu trigger como eu quiser. Mas por convenção, eu posso, geralmente eu utilizo um nome explícito para dizer se ele é before ou after, o nome da minha tabela e a ação. Alguns exemplos: before, produtos, insert; after, itens de venda, um update. E eu tenho duas coisas importantes aqui. Eu tenho a referência para o old e para o new. Como eu estou falando de ações que podem ocorrer antes e depois de determinada operação, então eu tenho a informação que vem antes e a informação que vem depois. Por exemplo, se eu estou fazendo um update, eu tenho o valor anterior e eu tenho um novo valor. E o trigger tem acesso aos dois. Certo? O que a gente vai ver como exemplo disso? Nós vamos criar um dataset específico para isso, que eu vou chamar de triggers. Vou dizer que a gente vai usar esse dataset aqui. Eu vou criar, como exemplo, apenas uma tabela bem simples, apenas com ID, que é do tipo autoincremento, e um nome para a variável, para a tabela funcionário. Ou seja, vai ter um funcionário que tem apenas ID e nome. Eu vou inserir um funcionário aqui, que eu chamei de Maria, e eu vou criar uma tabela de auditoria para esse funcionário, onde vou ter um ID, autoincremento, o funcionário ID, o nome antigo, o nome novo e o tipo e a data, a data que ocorreu a mudança e o tipo de ação, que eu posso indicar. Olha, se foi essa alteração ocorreu num... Isso aqui vamos achar, eu posso dizer de uma maneira extensa que foi no update, foi no insert, foi no delete. Então, basicamente, eu tenho uma tabela funcionário, que tem um nome, e aqui tem a Maria, e eu criei uma outra tabela cheia de colunas, que eu vou monitorar essa tabela aqui. Então, quando ocorrer uma operação aqui, por exemplo, de update, eu vou preencher essa informação aqui, dizendo, olha, o nome antigo era Maria, o nome novo é, sei lá, José, foi feito nessa data, X, nesse horário Y, e assim sucessivamente. Como é que eu defino a minha trigger? Para definir triggers, eu preciso mudar o delimitador. O nosso delimitador padrão é o ponto e vírgula, então eu vou mudar para o cifrão, poderia ser outra coisa, mas eu vou seguir essa convenção. Então, create trigger before funcionário update. Olha, eu seguindo a convenção aqui. Então, antes do funcionário, antes de um update na tabela funcionário, então vai ser before update on funcionários, for each row begin, eu vou fazer um insert into funcionários audit e eu vou setar a seguinte informação. Olha, na action vai receber update, funcionário ID vai receber old ID, old nome vai receber old.nome, new nome vai receber new.nome. Esse aqui, tanto faz que não vai alterar, mas esses dois são importantes. O old nome tem que vir da referência old e o new nome tem que vir da referência new, senão vai dar confusão. O change on vai ser no instante de tempo agora. Terminei aqui, fechei com o meu delimitador e voltei com o meu delimitador sendo ponto e vírgula.
Depois eu vou fazer um update nessa tabela, funcionários, onde o ID 1, que é a Maria, vou mudar o nome para Fábio. E a gente vai verificar como é que acontece isso. Vamos lá testar isso no MySQL, no Workbench. Então eu vou primeiro criar meu banco, criar a tabela funcionários, dar um insert e criar minha tabela de auditoria. Vou rodar essa parte aqui, vou dar um refresh aqui do lado. Né? Então eu tenho meu banco, meu esquema triggers, eu tenho aqui uma tabela funcionários, que tem essa estrutura. Bora verificar o que tem aqui dentro de funcionários. Funcionários tem apenas a Maria com 1. Bora verificar o que tem aqui dentro de funcionários audit, não tem nada. Tá? Bora ver o que eu tenho mais aqui na tabela funcionário. Eu tenho triggers, não tenho nada, nenhum trigger definido. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o meu trigger agora. Eu tenho que pegar desde o delimitador até fechar o outro delimitador. Deixa eu ver, foi certinho. Vou rodar isso aqui e eu vou dar um refresh aqui na minha tabela. Agora aqui, deixa eu ver, eu tenho um trigger definido. Before function update. Event update, time before. Ok. Se eu fizer um update agora na minha tabela funcionário, vamos executar essa linha aqui. Update funcionário, vou setar o nome Fábio, where ID igual a 1. Vamos lembrar aqui na tabela funcionário, o ID 1 é a Maria. Vamos rodar esse comando aqui. Eu vou rodar esse comando. Deixa eu ver o log aqui embaixo. Rodou o update com sucesso, está verdinho aqui, olha, uma linha afetada. Venho aqui na tabela funcionários, eu vou dar um refresh aqui, olha, mudou o nome para Fábio. E na minha tabela audit aqui, eu vou dar um refresh. Opa, aconteceu automaticamente, eu não dei insert nenhum, foi o meu trigger funcionando. Então, o funcionário de 1, o antigo nome era Maria, o novo nome era Fábio, foi alterada, né, nesse momento, agora, nesse instante de tempo, com a ação de update. Certo? Então, o que a gente viu aqui? Nós vimos uma função que pode ser configurada, né, para ser executada de maneira automática quando certo tipo de ação acontece em determinada tabela. Correto? Isso é o que são triggers, que foi visto na aula de hoje.